Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre deficiência intelectual severa. Quais são as possibilidades que nós temos, enquanto educadoras, de promover uma inclusão das crianças que têm o comprometimento mais severo? Sabemos dos direitos das pessoas e também do contexto que a escola hoje nos permite ou não promover o processo de inclusão. Eu organizei um material interessante para guiar as nossas conversas, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou compartilhar com vocês, então, uma tela, e nós vamos direcionar a nossa conversa para deficiência severa, o que é? O que é uma deficiência severa? Sabemos que a maioria das crianças que têm deficiência intelectual, a maioria delas está entre leve e moderado, e que uma pequena parcela tem o diagnóstico de um comprometimento mais severo. Então, mas essas crianças, ela também vai para a escola do ensino regular. Quais são as possibilidades que nós temos, então, de realmente realizar um trabalho com essa criança? Mas, antes de propor um plano educacional individualizado para ela, a gente tem que conhecer essa criança. E esse o meu objetivo hoje, né? Mas, antes de ter uma definição clara sobre o que seria a deficiência intelectual severa, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Porque esses sujeitos, eles estão aí, crianças, adolescentes e adultos estão aí convivendo socialmente, indo para as escolas, indo para a escola, talvez, de educação especial, né? Mas como é que é o desenvolvimento realmente dessa pessoa? Então, aqui eu quero começar essa reflexão. É frequente ainda que as pessoas com deficiências múltiplas ou severas sejam ensinadas por meio de treinamento. Essa é uma técnica utilizada por muitos profissionais. Talvez porque não conheça exatamente quais são as potencialidades dessa pessoa. Muitas vezes, os estudantes passam muito tempo numa escola aprendendo habilidades que não fazem parte do seu contexto. Então, eles conseguem montar grampos de roupa, eles conseguem fazer pintura, eles conseguem fazer uma atividade física, mas essas atividades, elas não estão relacionadas com o dia a dia da pessoa. Por isso que a gente diz que essas atividades estão fragmentadas da vida do sujeito. É como se o sujeito tivesse uma vida em casa e outra vida na escola. Esse sujeito tivesse dois papéis a desempenhar e que não se relacionam um com o outro nunca. Aí a gente pergunta assim, qual o resultado desse treinamento a partir dessa perspectiva, né? E aí eu trouxe, então, um texto que eu vou ler para a gente poder fazer uma reflexão, que é o depoimento de um irmão falando de outro. De repente, até vocês já conhecem esse texto, é um texto que está na literatura da educação especial, né? Presente em vários livros, mas eu acredito que ele seja muito significativo, por isso que nós vamos iniciar realmente pensando no que nós estamos fazendo e proporcionando para as pessoas que são consideradas deficiência intelectual severa. Prezados senhores, meu irmão Dério, de 18 anos, portador de deficiência severa, frequenta escola há 12 anos, ou seja, ele entrou com 6 anos na escola especial. Nunca foi atendido em nenhum outro ambiente. Recebe vários anos atendimento no ensino especial e tem aprendido a fazer muitas coisas. Dério pode agora fazer muitas coisas que antes não conseguia. Então, vamos aos exemplos do que ele aprendeu nesses 12 anos de escola. Ou seja, então ele aprende, né? Então, vamos ver que tipo de aprendizagem. Pode colocar 100 pinos num tabuleiro em menos de 10 minutos, com 95% de exatidão. Olha só, pegar pinos e colocar num tabuleiro, porém não consegue colocar moedas numa máquina de refrigerante. Vejam bem, gente, é a mesma função. Pegar um pino e colocar numa posição correta, pegar uma moedinha e colocar na posição correta de uma máquina. A máquina de refrigerante, por exemplo, ela é considerada algo socialmente à disposição de qualquer pessoa.
né? Então, a habilidade que essa pessoa, que o Dério adquiriu, de pegar um pino e colocar num tabuleiro para montar algo, não está relacionado com o dia a dia dele. Esse é um exemplo. Vamos aos próximos. Diante da instrução verbal, pode tocar o nariz, o ombro, o pé, os cabelos, a orelha, porém não consegue assoar o seu nariz quando necessário. Pode armar um quebra-cabeça com 12 peças, com 100% de precisão, e colorir um desenho de Páscoa dentro dos limites. Porém, prefere música, mas nunca o ensinar a usar um rádio de pilha ou a tocar um disco. Pode dobrar papéis em 4 partes iguais, porém não consegue dobrar a sua roupa. Pode ordenar blocos de papel por cores de 10 cores diferentes, porém não consegue separar a roupa branca da roupa colorida para lavar. Pode fazer bonitos trabalhos de argila, porém não pode amassar a massa de pão para fazer biscoito. Pode enfiar contas coloridas alternadamente num fio, conforme o modelo do cartão, porém não consegue amarrar os seus próprios sapatos. Pode repetir o alfabeto e dizer o nome das letras quando lhe é pedido, porém não consegue distinguir o banheiro masculino do feminino, quando vamos ao McDonald's. Pode responder se um dia está nublado e até desenhar um quadro, uma nuvem cinza, porém sai na chuva sem um abrigo ou guarda-chuva. Pode contar até 100, porém não consegue contar o dinheiro para pagar o cachorro-quente. Pode sentar-se num círculo com comportamento adequado e cantar canções infantis. Porém, nada mais próprio da sua idade é capaz de fazer. Espero, sinceramente, que alguém que se encontre na mesma situação que Dério tenha tido a oportunidade de aprender coisas diferentes. Gente, isso é muito sério. Por mais comprometido que o sujeito nos apresente, nós não podemos infantilizar as nossas ações pedagógicas com esse sujeito. Se ele tem 18 anos, são 18 anos de experiência dentro dessa condição de deficiência severa, mas ele é uma pessoa com 18 anos. Então, qual a relação que ele vai fazer entre dobrar papéis e dobrar a sua própria roupa? Isso vem fazendo com que vários profissionais da área da educação especial comecem, então, a questionar as suas ações. Que esse treinamento talvez não tenha sentido se ele não for contextualizado com a vida do sujeito. Por isso que nós defendemos um currículo natural, um currículo funcional natural, para que essa pessoa, então, possa, a partir do que ele está fazendo, do que ele está sendo treinado, que ele consiga relacionar isso com o seu dia a dia e ter realmente uma aprendizagem eficaz, eficiente, que ele consiga relacionar com o seu dia a dia, tornando essa aprendizagem para esse sujeito mais significativa. E essa é a minha proposta, né? Eu tenho essa proposta com esses sujeitos. Eu iniciei minha carreira na área da educação especial, na APAE, e o grupo de alunos no qual eu trabalhava, esse grupo eram de crianças com deficiência intelectual severa. Então, nós percebemos que, lógico, eles têm vários problemas de comunicação, problema motor, que nós vamos ver aqui, né? No entanto, eu não posso limitar essa capacidade, porque eu não sei até onde eles podem chegar. Talvez os treinamentos que estão ocorrendo sejam a partir das suas limitações e não das suas potencialidades. Certo? Vamos promover o desenvolvimento dessa capacidade. Quem acompanha os meus vídeos sabe que tem uma fórmula muito simples, que é: gere a necessidade nesse sujeito, porque todo cérebro tem a capacidade tem a capacidade da plasticidade cerebral e ele vai se organizar para dar uma resposta. Então, é nisso que eu aposto. Vamos nós não só defender a educação especial, mas fazer algo por esses sujeitos.
realmente promover o processo de inclusão. E promover o processo de inclusão não é só que a criança tenha acesso e permanência na escola. Viu? O Dério, ele permaneceu mesmo numa escola especial, né? 12 anos. Mas qual é o sucesso que ele teve na sua vida, no seu cotidiano, fora da escola? Então, é isso que eu desafio vocês, né? A realmente promover esse acesso, essa permanência, esse sucesso dessa criança. Eu conto com todos os professores. Isso não é levantar uma bandeira, não. É se enrolar na bandeira, entendeu? É ter a bandeira da educação especial ou da educação especial inclusiva como algo que faz parte do teu próprio corpo. Conto com você, certo? Então, vamos continuar assim, ó. Nós temos vários questionamentos a fazer. Temos aquele nosso lado que diz assim, pô, esse adolescente, ele é muito comprometido, ele não se comunica, ele tem reações que eu não consigo compreender e eu acho que ele não entende nada. E temos o outro lado também de pessoas que dizem, esse sujeito talvez seja capaz de aprender, mas eu também não sei o que fazer com ele. Então, hoje, a nossa formação de pedagogos não nos permite nos desafiar a ter outras experiências. E esse também é um propósito meu. Eu quero desafiar você a proporcionar a essa criança ou a esse adolescente uma outra experiência. Entendeu? E aí a gente vai ver o crescimento desse sujeito. Não é fácil, mas não é impossível. É viável e é fantástico para o professor e para a professora ter essa experiência. Vamos só, antes de entrar no assunto, quero falar para vocês. O menino Dério, ele aprendeu algumas coisas, certo? Não é fácil dobrar um papel, não é fácil selecionar papéis de cores iguais, não é fácil pegar um pino e por uma questão de transposição virtual, pegar de um lugar e levar para outro de forma ordenada, conforme o modelo. Então, isso tudo são aprendizagens e são funções cognitivas importantes, como selecionar, identificar, classificar, ordenar. Isso são capacidades cognitivas que não são fáceis de fazer. Então, se ele consegue selecionar cores diferentes de papéis, por que ele não pode selecionar cores diferentes de roupa? Certo? Então, assim, aqui eu trouxe 2 árvores. Então, vamos pensar o seguinte. A aprendizagem proporcionada por Dério, nesses 12 anos, eu chamo de uma aprendizagem monocotiledônea. Sabe o que é uma árvore monocotiledônea? É aquela árvore que você planta perto da sua casa e quando você se cansa ou por algum motivo aquela árvore está caindo muitas folhas, está atrapalhando um vizinho, você vai lá e arranca essa árvore. Vamos pensar que essa árvore seja um coqueiro, que é um exemplo de uma árvore ou uma planta monocotiledônea. Quando você arranca um coqueiro, vai ficar um buraco fundo, mas as raízes, você vai ver que as raízes, elas são todas independentes umas das outras. Como as folhas também. A folha do coqueiro, ela cai uma folha e nasce uma nova, independente. Né? Então, a aprendizagem do Dério ocorreu dessa forma. Ele aprendia a dobrar papel, depois ele aprendia a separar papel, depois ele aprendia o pino, depois ele aprendia a fazer uma outra coisa, mas nada tinha relação uma com a outra. Eram todas aprendizagens independentes. Agora, quando você vê uma árvore, tipo um flamboyant, né? E aí você examina a árvore de flamboyant, você vê que as raízes, elas têm conexões profundas. Inclusive, se você quiser arrancar do seu jardim com raiz e tudo, uma árvore dessa é capaz de a metade da sua casa vir junto. Porque as árvores, essa árvore, ela é como se representasse as nossas sinapses. Ela tem raízes profundas e elas são todas conectadas. Numa única raiz saem outras raízes que vão dar origem a outras raízes e a outras raízes e elas vão se conectando por debaixo da terra. É como se fosse realmente um entrelaçamento de funções cognitivas, um entrelaçamento de informações, associação de informação, contextualização dessas informações
as informações vão ganhando sentido. Então, a proposta é trabalhar com mediação desse sujeito e fazer com que ele consiga transcender, relacionar aquilo que ele está aprendendo, os papéis coloridos, com algo que está fora da escola, ou seja, que está dentro da sua casa, que está dentro do seu quarto, que faz parte do seu cotidiano. Gente, isso não é difícil, isso é fácil. Eu já conversei com vocês em outros vídeos sobre metacognição, sobre plasticidade cerebral, sobre mediação de aprendizagem. Então, a condição de aprendizagem que você, professora, tem que proporcionar ao seu aluno é que ele tenha condições de pensar sobre o seu próprio pensamento, mesmo sem falar uma única palavra, que pode ser o caso de alguém com deficiência intelectual severa. Ele pode ter a questão da comunicação totalmente prejudicada, certo? Então, o que eu proponho é que realmente a gente faça conexões profundas entre as sinapses. Ah, vocês podem dizer, essa Isabel aí é doida, já trabalha há muito tempo com os meus alunos, eu ajudo eles a fazer as tarefas. Ajudar não é mediar. Mediação da aprendizagem é ajudar o seu aluno a pensar. E nós só produzimos isso quando a gente faz as perguntas certas para que o meu aluno possa pensar sobre o que está fazendo, ou falando, ou desenhando, certo? Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido, porque isso eu já experimentei e dá certo. O que a escola e a sociedade fazem com esse sujeito que é deficiente intelectual severo? O que é feito com essa pessoa, né? Então, geralmente, eles são colocados numa sala de aula, com todos os outros, mas com espaço definido. Inclusive com uma professora específica. E essa professora específica trabalha com ele algumas habilidades que não é aquilo que a professora está trabalhando com os demais alunos. Não quero generalizar, mas isso ocorre. Algumas professoras que estão ouvindo esse vídeo vão concordar comigo. São poucas as crianças que hoje estão se beneficiando do processo de inclusão, que realmente estão envolvidas com o grupo. E aí, assim, quanto menos comprometimento, mais envolvimento. Quanto mais comprometido, mais excluído. Então, nós temos que fazer algo. A sociedade estabelece meios para categorizar as pessoas. E a partir dessa categoria, ela te coloca, então, num grupo específico com um atributo específico. E a partir desse atributo, você vai construir uma identidade social. Então, quando fala assim, paralisado cerebral, aí qual é a ideia que vem na sua cabeça? Aquela pessoa totalmente numa cadeira, totalmente paralisada, com uma deficiência gravíssima, que tem a sua inteligência totalmente comprometida. Mas nem todos são assim. Entendeu? Alguns se colocam de um jeito, outros de outro. Como é que eu vou saber? Apostando que todos têm um potencial para ser desenvolvido. E aí eu fazer o máximo para desenvolver esse potencial. Aqueles que realmente conseguirem, vão conseguir. E aqueles que não vão conseguir, vão se beneficiar, melhorar a sua situação, né? A sua qualidade de vida, mesmo sem oralizar, mesmo sem dar sinais nítidos, precisos de que estão aprendendo. Eu não posso, em cima de uma identidade social, demarcar a história de vida dessa pessoa para sempre. Entendeu? Eu tenho que investir, né? Então, eu tenho que permitir estabelecer rotinas de relações sociais para evitar que o preconceito, o bullying, né, eles se constituam dentro da escola como algo normal. Agora eu quero que você pare tudo, pare que está me ouvindo e vamos só imaginar. Imagine agora,
Feche os seus olhos. Imagine que você é uma pessoa com deficiência intelectual severa, a partir dessa identidade social que você construiu, ok? Imagine. Agora, eu vou mostrar para você o que às vezes acontece com você que está se imaginando ser um deficiente intelectual severo, tá? Imagine que as pessoas nunca falam diretamente com você, porém conversam sobre você na sua presença. Imaginaram isso? Imaginaram essa situação? Outra, imagine que as outras crianças debocham de você na rua. Os adultos o olham e falam em voz baixa nas suas costas sobre o seu comprometimento, sobre a sua situação, a sua condição. Mais um pouquinho, vamos imaginar um pouco mais. Imagine que os professores sempre fazem perguntas tolas para você, do tipo: que cor é essa? Mostre-me o teu nariz. E você já tem 18 anos. Imagine que as suas tentativas de fazer algo sempre são interrompidas por pessoas que querem fazer isso por você. Imagine que é diferente e ninguém se dá conta. Ok? Então, assim, ó, é muito desconfortável. Eu tenho o depoimento de algumas pessoas que nas suas infâncias elas tinham um comprometimento muito grave e que outras pessoas definiam o que exatamente ela tinha que fazer. Quem é de Santa Catarina deve lembrar de uma propaganda que foi feita em prol de uma instituição de educação especial, onde um adolescente síndrome de Down, ele tinha que representar um homem, o pensador, pelado, mas eles botaram nele uma roupa, né, toda colante bege. Ele tinha que ficar assim, nessa posição, para fazer parte da propaganda. Era uma propaganda apelativa, né, para a instituição, mas ele fez a propaganda, ficou bem bonita, não tenho nada a reclamar. Só que nunca foi perguntado para esse sujeito se ele queria fazer essa propaganda. E ele deu o depoimento dele. Eles achavam que eu não tinha iniciativa ou vontade de dizer que eu não queria. Entenderam? Então, assim, ó, até que ponto a gente está limitando? Até que ponto a gente está limitando a autonomia desses sujeitos? Quando você realmente define tudo o que ele tem que fazer. Vamos lá, isso é para pensar, tá bom, gente? Agora, voltando, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a palavra deficiência é um substantivo atribuído a toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Refere-se, portanto, à biologia do sujeito. Nós não somos só biologia. Lembram? Eu já expliquei isso em outro vídeo para vocês. Nós temos a nossa dimensão individual, que lá dentro também tem a minha parte biológica, que me diferencia de todas as outras pessoas, mas eu tenho a minha parte comportamental, social, cultural, espiritual. Tem uma parte de mim que eu vejo e você vê, tem uma parte de mim que eu não vejo e você vê, tem uma parte de mim que eu vejo, você não vê e eu não revelo nunca, e tem uma parte de mim que eu não conheço e você não conhece. Então, o ser humano, ele é muito complexo para ele ser generalizado a partir de uma questão somente biológica ou genética. Esse aspecto é um dos aspectos que me compõe, mas não é o meu todo. Não faz parte da minha inteireza, mas não determina o meu ser inteiro. Ok? Então, essa minha parte biológica, ela não pode ser negativa, depreciativa. Ela é apenas uma condição. Uma só. Eu tenho as outras todas que eu preciso me desenvolver.
E o que acontece é que a gente pega essa questão biológica, essa questão genética, essa questão sindrômica, essa questão física, essa questão intelectual e define a história do sujeito para sempre. E isso é injusto com eles, entenderam? Nós temos é que botar toda a nossa energia para proporcionar a esse sujeito várias experiências durante a vida dele. Agora, se essa experiência vai dar certo ou não vai dar certo, isso vai fazer parte da história de cada um, como faz parte da sua história. Quantas coisas você fez e não deu certo, não é? Então, por que eu tenho que privar as pessoas com comprometimento severo de estar no mesmo mundo que o meu? Porque o mundo que eu estou, a gente sofre, a gente investe, a gente aprende, a gente se torna bem-sucedido, às vezes cai, não fica bem-sucedido, a gente fala palavrão, a gente gosta de algumas coisas, não gosta de outra, você tem a sua cor preferida. Por que eu tenho que escolher a cor preferida do meu aluno que é deficiente intelectual severo? Não preciso. Vamos lá. Deficiência intelectual severa. Essa pessoa, ela apresenta grandes problemas sensorimotores e de comunicação. É isso que nos impede, muitas vezes, de apostar nesse sujeito, de acreditar que ele é capaz. Por quê? Ele não se comunica, não anda, não faz gestos. Mas eu já tive uma aluna que a minha conversa com ela era exatamente pelos olhos. Ela abria e fechava os olhos, me dizendo sim ou não. E foi a primeira forma de comunicação que ela teve comigo. E até os 11 anos ela ficava numa cama, usando uma sonda. Depois que ela foi para a escola, é que a gente pôde ver que ela tinha potencial para ser desenvolvido. Eu, assim, gente, eu falo com vocês abertamente a partir da minha experiência, certo? Eu tive várias experiências e realmente essas experiências me deixaram com a sensação de que eu podia apostar mais nessas pessoas, né? O paralisado cerebral, ele tem um potencial muito grande para ser desenvolvido. A criança com microcefalia, por exemplo, ela tem muita coisa para nos dar respostas, para interagir com esse mundo. Vale a pena, gente. Vale a pena a gente investir nisso. É um apelo que eu faço para as mães. Não guardem o seu filho em casa. Passeie com ele, mostre outras experiências, né? Isso é muito bom. Eu não trabalho com limitação do sujeito. Por mais comprometido que esse sujeito me apresente, eu aposto nas potencialidades dele. Então, a deficiência intelectual severa, ela necessita muitas vezes de uma proteção, sim, eu não vou dizer que não, precisa de uma proteção, precisa de ajuda, pois seu nível de autonomia é bem precário, mas nós temos que trabalhar em cima disso. Tem isso como não tem autonomia? Vamos começar a dar autonomia. Na APAE eu trabalhei com adolescentes com deficiência severa, né? Então, esse menino, ele tinha 16 anos, era o dobro de tamanho do meu tamanho, e ele vivia na cadeira de roda, amarrado, tinha um bração, e a gente tinha que dar comida até na boca. Então, quando ele veio para mim, eu fiz isso, aí fiquei com um problema na coluna, porque eu pegava ele da cadeira para botar no chão para fazer a troca. E o que eu fiz? Eu comecei a mediar a necessidade dele sair da cadeira sozinho, se deitar, se virar para depois eu trocar ele e depois ele voltar para a cadeira. Foi um exercício, mas ele conseguiu. Não foi de um dia para o outro, não foi uma semana. Eu tive que investir quase um ano inteiro e todos os dias era muito sacrifício para ele, para mim, que estava vendo a situação e mediava e ajudava, tal. Mas qual era o meu objetivo, gente? Como ele não tinha autonomia, eu queria trabalhar a autonomia dele para proporcionar para ele uma melhor qualidade de vida. Tá? Então, assim, apresentam problemas psicomotores, a linguagem verbal é deficitária, podem ser ensinados, né? Algumas pessoas usam a palavra treinados, eu gosto de dizer que é ensinados. Por quê? Porque ele pode fazer a relação daquilo que está fazendo no treino com alguma coisa em casa.
E aí ele aprende, entendeu? Quando ele faz essa relação, ele aprende realmente aquilo. Mas o que eu mais defendo hoje para criança ou adolescente com deficiência cognitiva severa é trabalhar o currículo natural funcional, que é um espetáculo. Nós não podemos confundir as coisas, porque a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, gente. Muito preconceituosa. Então, eu não posso confundir nem generalizar as coisas. Eu não posso ver uma pessoa de cadeira de roda e achar que essa pessoa tem um comprometimento intelectual. Sabe? Porque a gente coloca tudo no mesmo cesto, né? Coloca tudo no mesmo cesto, sacode e assim fica. Não dá. Para isso, nós temos formação e nós temos a informação. Isso é muito importante. Então, por exemplo, aqui, ó, barreiras arquitetônicas. A pessoa ela tem só deficiência física. Não vou generalizar. O cara é cego, mas tem gente que até acha que o cego vive na escuridão, né? Se você tem o globo ocular, a sua pálpebra abre, a luz entra, só não é decodificada. Então, já tive alunos, né, do curso de pedagogia, tive 3 alunos na mesma turma que são cegos. Então, esses 3 alunos, eles diziam para mim, né, tem gente que acha que eu estou na escuridão, eu não estou, eu vejo branco, bege ou cinza claro. Então, são algumas ideias, né, que a sociedade faz com que a gente acredite que isso é real e não é real. Barreiras a gente tem também no transporte, mas são pessoas que estão aí se desenvolvendo. Talvez a nossa sociedade não dê as oportunidades adequadas para essa pessoa. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Essa charge. Bem-vindo à nossa empresa, sua função será na guarita do estacionamento. Aí ele fala, o senhor não entendeu, tenho doutorado em economia. Quer dizer, não vamos confundir as coisas, né? Então, nós temos que ter claro que aquela pessoa que tem um comprometimento físico tem um comprometimento intelectual. Então, nós temos um ciclo, né, de invisibilidade, que a gente chama. Pessoas com deficiência são mantidas dentro de casa, ainda dentro de casa. Muitos pais, ou pais que já sofreram muito quando colocaram seu filho fora de casa, ou na escola, ou em algum espaço de lazer. Então, mantém eles dentro de casa. Ou o contrário, né? Que tem medo de levar para a rua, para outros espaços, por causa do preconceito. Então, não são percebidas essas pessoas como parte da comunidade, que, consequentemente, não se preocupa em poder dar acesso aos bens e direitos e serviços. Sem acessibilidade, ficam sem direito às políticas públicas. Discriminação e falta de consciência por parte da comunidade em relação a necessidades especiais. Aqui é o outro lado, né? Então, assim, ó, quando eu privo o meu filho, o meu aluno, de estar na comunidade, a comunidade também vai ficar sem a informação adequada. O convívio é que vai quebrar o preconceito. Então, quando você convive com aquilo... Porque, assim, ó, o preconceito, ele vem a partir daquilo que você não vê, que você não conhece. Então, o que eu não conheço, eu não me relaciono. Aí eu quero enquadrar em algum atributo. Eu vou lá, enquadro o sujeito no atributo e pronto. Eu gero um preconceito, né? Eu tirei ele de um grupo, botei em outro e dei um atributo. Agora, se esse sujeito convive o tempo todo na comunidade, então eu tenho uma situação de convívio social. E é no convívio social que a gente aprende e que a gente quebra o preconceito, muda os seus valores, tá? Fica a dica. Então, aqui nós temos 4 exemplos, ó. São exemplos que a maioria da sociedade, a gente já passou por isso, né? Então, assim, nós temos a exclusão completa, onde não se dava visibilidade nenhuma às pessoas com alguma diferença. E aí é tudo, né? Seja magro, gordo, seja cadeirante, seja cego, surdo, ou uma deficiência física qualquer, ou mesmo de uma etnia, ok?
numa questão de identidade de gênero, tudo excluído. Então, nós tínhamos uma situação que eles estavam excluídos e não tinham uma visibilidade. Quando essas pessoas começaram a ser notadas como pessoas que poderiam estar dentro da sociedade, a gente fez uma clausura para elas. Fizemos um processo de segregação. Proporcionamos a elas alguns direitos específicos para aquele grupo. Passando o tempo, a gente passou por um processo de integração. A gente pegou aquele grupo que estava fora e colocamos dentro do mesmo ambiente, mas ainda segregador, específico. Como se dentro da escola tivesse uma classe só de crianças com deficiência. E hoje nós trabalhamos com outro processo, que é o processo de inclusão. Inclusão não é estar dentro do grupo, é se relacionar com o grupo. É diferente. Se relacionar com as diferenças, dar voz e vez a todas as pessoas, independente da sua condição física, sensorial, identidade de gênero, religiosa, se relacionar com as diferenças. E também agora, a partir da BNCC, nós temos o processo de equidade. Então, vejam bem a imagem aqui. Igualdade é quando eu proporciono para os meus alunos, para todos, nesse processo de inclusão, a mesma oportunidade. Aqui na primeira imagem, eu dei uma caixa para cada um, até para quem não precisa. Porque o cara ali, de blusa vermelha, é altão, né? E ele não precisa nada para poder ver o jogo de futebol do outro lado. Agora, a menina, ela ainda se esforça na ponta do pé para poder ver o jogo. E o cadeirante, ele não vai conseguir subir nessa caixa. Então, esse nosso processo de inclusão, ele se configura hoje, ainda, desta forma, de forma igualitária. Agora, o que nós queremos para o século XXI, que nós já estamos no século XXI, nós queremos isso concretizado, é o processo de equidade, onde o que é bem grandão não precisa de nada. Agora, outra menina, para ficar confortável, ela precisa de 2 caixas. E o cadeirante não precisa de caixa nenhuma, ele precisa de um outro recurso, uma rampa, para poder ver o jogo. Compreende? Então, as nossas atitudes, elas deverão ser, a gente deve mudar. Isso eu configuro como o olhar luxuoso sobre o outro. Quais são as necessidades que o meu aluno precisa? Exatamente. E aquele que não precisa de nada. Isso é ter um olhar luxuoso sobre o outro. Então, o currículo funcional natural se configura como uma proposta metodológica que ela veio no Brasil há aproximadamente 10 anos. E ela, então, é para ser desenvolvido um trabalho com pessoas, crianças, adolescentes e adultos, que têm dificuldade na comunicação, na interação social, no comportamento e na aprendizagem. Essa abordagem, ela surgiu na década de 60 na Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, para desenvolver habilidades que vão melhorar o desempenho desse meu aluno no ambiente, para que eles se tornem mais criativos e mais independentes. De acordo com Leblanc, o currículo deveria responder 3 perguntas básicas. O que ensinar, para quem ensinar e como ensinar. O currículo funcional deveria ser também, esse currículo deveria ser também, além de funcional, natural e divertido. Tem que dar prazer para quem está desenvolvendo esse trabalho e para quem está recebendo esse trabalho. Tem que ser divertido, gente. Funcional no sentido de ensinar alguma habilidade para a vida. Relacionar a dobrar papéis, a dobrar roupa. A selecionar cores de papéis com selecionar tipos de roupa, cores de roupa. Natural, porque ele tem que ser vivido, né? É um currículo vivido, o mais próximo da realidade daquela criança. E divertido, porque tem que trazer prazer, né? Para todos. Então, os objetivos educacionais do currículo funcional, esses objetivos têm que ser funcionais, têm que ser para a vida atual, a médio e longo prazo para esse sujeito. Tanto os procedimentos e o ambiente de ensino devem ser o mais semelhante possível do real. Antes de se pensar
o que se vai ensinar, nós temos que pensar para que vai se ensinar. Então, para que eu estou ensinando o Dério a dobrar papéis? Por que eu estou ensinando o Dério a selecionar cores? Entenderam? Então, para quê? Tem que ter um sentido. Então, pensar num currículo funcional natural é pensar, por exemplo, o que ensinar, que são os objetivos. Para que ensinar? Os princípios. E como ensinar? Os procedimentos. O currículo adequado, ele é adequado às características individuais desse sujeito. Então, a gente chama que nós temos que fazer um plano individual para aquela criança. E a aplicação do conhecimento e habilidades no contexto real. Ah, mas como é que eu vou fazer na sala de aula? Gente, você pode fazer seu plano de aula normal e fazer um plano específico para aquela criança, porque geralmente as crianças com comprometimento severo, elas têm um segundo professor. E o segundo professor pode estar dando essa informação, desenvolvendo essas habilidades, que não necessariamente precisa ser feito só dentro da sala de aula. Depois eu explico melhor para vocês algumas propostas. Alguns princípios: conhecer o estudante, tratar o estudante como pessoa, considerar que o estudante tem direito, capacidades e necessidades de conviver em sociedade, acreditar que todos podem aprender e planejar essa realidade. Vejam bem, eu não posso fazer um plano individual para um sujeito com base no currículo funcional natural se eu não conhecer o meu aluno. Eu tenho que conhecer o meu aluno, eu tenho que conhecer a casa do meu aluno, a família do meu aluno, conhecer o meio onde ele vive, com quem convive, inserir a família nesse processo de ensino-aprendizagem. Porque o que acontece às vezes é assim, você faz um trabalho legal, mas a mãe não repete em casa. Por exemplo, você trabalha com desfraude, né? Você é mais pequeno, por exemplo, né? Vamos investir no desfraude. Mas a mãe, quando chega na escola, diz assim, eu só levo ele no carro se colocar fralda. Então, essa família não está colaborando com o desfraude, entende? Então, nós temos que fazer um modo como esse sujeito faça xixi antes de ir para o carro da mãe, porque no carro não é o lugar da gente fazer xixi. Né? E convencer a mãe que até em casa ele pode não fazer xixi no carro. Ou usar uma outra ferramenta, forrar o carro. E aí existem várias possibilidades, né, gente? Vocês sabem, eu acho que melhor do que eu. E temos também que promover o engajamento social. Essa comunidade ela tem que conhecer esse sujeito. A padaria tem que saber desse João, a farmácia tem que saber desse João, o caminhão que recolhe o lixo tem que conhecer esse João. Entenderam? Isso é engajamento social. As pessoas têm que saber que ele existe. Diretrizes metodológicas. O currículo funcional deve prever estratégias que facilitem a participação desse estudante com deficiência intelectual severa, essa participação na comunidade. O ponto de referência será sempre o aluno. O nosso olhar é sempre o aluno, para desenvolver o máximo da sua potencialidade e garantir a esse sujeito uma independência e uma melhor qualidade de vida. Diretrizes também alguma. Olha, uma coisa, né? Tipo o Dério. Talvez as atividades que foram pensadas por Dério no início desse vídeo foram atividades que não consideraram que o Dério tinha 18 anos. Consideraram que o Dério era uma criança. Né? Então, nós temos que considerar a idade cronológica. Porque nós temos a idade que chama-se, né, a idade mental desse sujeito, por algumas avaliações. Mas eu não posso trabalhar em cima da idade mental dele. Eu tenho que trabalhar em cima da idade cronológica, porque esse sujeito tem 18 anos, ele tem uma experiência de vida de 18 anos, mesmo sendo uma vida de um paralisado cerebral. Se é criança, eu trato como criança, se é adulto, eu trato como adulto. Para facilitar a generalização do estudante, a gente deve utilizar vários ambientes. Ambientes naturais, ambientes específicos. Quanto mais idade o aluno tem, menos tempo ele tem que permanecer em sala de aula. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando que habilidades nós devemos construir no nosso aluno no currículo natural funcional, e você vai perceber que se eu quero desenvolver algo como o meu
meu aluno sabe atender um telefone, eu tenho que ter um telefone não de brincadeira, não quebrado, um telefone verdadeiro, que eu possa fazer uma ligação para alguém e essa pessoa do outro lado se comunicar com esse sujeito. Pode ser pai, mãe, vó, madrinha, seja lá quem for, mas essa é uma situação real, né? Não é uma brincadeira. Não é um telefone de criança e não é um telefone quebrado, porque esses dois telefones não fazem parte da vida de um sujeito de 18 anos. E priorizar o engajamento social e escolar. Qual é a nossa proposta, então? Né? Que esse estudante passe, primeiro, num período de uma escola regular, num convívio. Veja que ele tem que estudar o dia inteiro. Então, primeiro ele vai ficar num convívio específico de 18 anos, de 18 da ensino médio, né? Com adultos, educação jovem adulta, ele pode ir lá para conviver, para se relacionar, para saber da dinâmica dos conteúdos que são explicados para todo mundo, que são os componentes curriculares daquela idade específica. E também uma proposta que eu alimento muito entre as pessoas que fazem cursos e conversas comigo, que é o projeto chamado Home Educ, que é o ensino domiciliar, a partir do currículo funcional natural, onde essa pessoa ela tem que trabalhar com orientação para a escola, para a família e para o estudante. Você vai construir um plano, né? Um plano individualizado, com tarefas semanais para serem desenvolvidas, tanto na escola, como por você, quanto pela família. Oferecer apoio, suporte e adaptações necessárias, planejar planejamento da classe, né? Por isso tem que conhecer o estudante e o ambiente dele. Esse planejamento deve ser baseado no inventário da família, que em outro vídeo eu ensino como fazer isso, o inventário da família, que perguntas eu tenho que fazer para que essa família realmente me diga quais são as expectativas que ela tem desse sujeito. Um plano de ensino individualizado, responder às necessidades individuais do estudante, porque assim, ó, toda pessoa tem um hiperfoco. Hiperfoco, assim, aquele desejo, aquilo que te chama, aquilo que te atrai o tempo todo. Então, nós descobrindo o hiperfoco, o que essa pessoa com deficiência intelectual severa gosta? De escutar música, ver filme, brincar com algum objeto. Então, esse é o hiperfoco. E é a partir dali que nós vamos construir, então, e gerar essas necessidades de ampliar as suas funções cognitivas. Proporcionar oportunidades para que o estudante se desenvolva, né, no presente e no futuro. Atender às prioridades definidas pela família. Utilizar as tecnologias como apoio para garantir maior autonomia dessa criança ou desse adolescente ou adulto. E aí, então, nós temos um quadro aqui, basicamente para finalizar, que fala de uma funcionalidade global, né? Então, essas atividades, elas deverão ser construídas nesse plano com atividades relacionadas ao autocuidado, as atividades domiciliares e as atividades de integração social. Então, quando a gente fala de autocuidado, é o cuidado do corpo, a preservação, a saúde, né? Você se alimentar sozinho, você limpar a sua barba sozinho, né? Você cuidar do seu nariz sozinho, sem necessitar. Você acionar algum dispositivo porque quer ir no banheiro ou porque fez já na fralda, né? As suas necessidades fisiológicas. E a questão do domicílio, né? Ele escolher a sua própria roupa, escolher o boné que quer usar naquele dia, ou o brinco que quer colocar. E as atividades sociais recreativas, que são muitas, desde passeio, ir no cinema, ir num teatro, ir comprar pipoca. São diversos, a gente tem várias ideias aí para promover isso. Então, para a gente finalizar, nós temos esse quadro aqui. Como é que acontece o planejamento em si? Primeiro, a gente tem que coletar todas as informações possíveis. Nós vamos ver aqui todas as informações possíveis. A partir da equipe que atende essa criança, do professor, da família. Todas essas informações coletadas, você vai então construir, elaborar um plano individual. Agora, se você não tem essas informações, você vai ter que voltar e ter essas informações. Aí, nessa elaboração do plano de ensino individualizado,
você vai, para concretizar melhor esse plano, você vai aplicar o inventário na família, o inventário no próprio aluno, para ver tudo que ele, quais são as habilidades que ele tem, se ele não se comunica, mas ele levanta um braço, ele levanta um dedo quando ele quer alguma coisa, ou ele pisca, ou ele mexe com o corpo. Quais são os indícios que nós temos para poder interagir com esse aluno? E isso também a gente pode fazer a partir de uma leitura com a fono, que atende esse sujeito, da TO, que atende esse sujeito, da professora da educação especial. A partir disso, então, a gente faz um plano, né, que é relacionado à realidade do aluno, e elabora um planejamento bimestral, anual. A partir desse planejamento, então, eu faço um semanário. O semanário são todas as habilidades que eu tenho que investir durante aquela semana. E esse semanário, ele tem que dar condições de eu trabalhar algumas coisas. Por exemplo, autonomia, independência, felicidade e efetividade. Aí sim, o meu plano está perfeito. E aí nós temos, então, a educação domiciliar, ou o homeschooling, que aqui no EduC 5.0 se constitui como Home Educ, que é essa proposta, né, de você, professor, trabalhar de forma domiciliar com alguns sujeitos. É uma área nova, hein? É uma área de atuação. Você pode atuar assim também. E não é nada de exclusão, porque a criança ou adolescente continua indo para a escola num período e no outro período faz o atendimento a partir de um plano individualizado com base no currículo natural funcional, ok? Então é isso aí, gente. Se você gostou, deixe aqui, né, o seu like no vídeo, compartilhe. E quero ouvir você. Isso tudo que eu falei hoje faz sentido, né? Você se identifica com isso de alguma forma? Me dê o seu depoimento, eu quero contar para mais outras pessoas o que está acontecendo com você, quais são as suas dúvidas. Várias pessoas têm mandado para mim depoimento, têm conversado comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, e eu faço questão de responder todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.